Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa terceira aula da jornada. E olha como é que eu me vesti hoje. Me vesti de verdade como uma chefe, como eu me apresento para os meus clientes. E estou também dentro da minha cozinha, que é o lugar onde tudo começou, onde o desejo surgiu no meu coração. E antes de mais nada, eu quero agradecer muito a você, tá? Porque você está participando, porque você participou desde a primeira aula e chegou até a terceira aula. E eu estou muito grata a você que está aqui, porque nós não estamos assistindo 3 aulas soltas. E era isso que eu queria que vocês entendessem. Eu não podia falar tudo em uma aula. Tinha que ter o passo a passo, é um processo, como tudo acontece na nossa vida. Nós estamos construindo um caminho. E na nossa primeira aula, eu queria que você começasse a enxergar uma possibilidade. Eu falei muito sobre possibilidade com vocês. E talvez você tenha chegado aqui pensando: Isa, eu sei cozinhar, mas nunca imaginei que isso pudesse se transformar em uma profissão. E nós vimos sim que existe uma profissão chamada personal chefe. Olha aqui, ó, tô vestida de uma personal chefe. Nós vimos porque existem famílias contratando esse serviço. Nós vimos que o cliente não está pagando simplesmente para alguém mexer lá nas panelas dele, não. Não. A nossa chegada na casa de um cliente é uma alegria, é um acontecimento, sabe? Porque o cliente ele está buscando tempo, praticidade, ele está buscando organização. O cliente ele está buscando qualidade. Ele está buscando comida bem preparada. E talvez, naquele momento, tenha acontecido a primeira mudança dentro de você. Então, aquilo que eu sei fazer pode se transformar em um valor profissional? É isso mesmo. Aquilo que você ama fazer, aquilo que você sabe fazer muito bem feito, pode sim te dar um retorno, pode ser uma profissão. Na nossa segunda aula, nós avançamos. Temos mais um passo. Porque depois nós descobrimos a oportunidade. E aí vem uma perguntinha. Isa, mas como isso funciona? E aí, nós começamos a abrir o processo de falarmos de comprometimento. Falamos lá no segundo dia. Vocês se recordam disso? Nós falamos de método, nós falamos de ambiente, falamos de posicionamento, de redes sociais, falamos do primeiro contato com o cliente. Nós falamos de planejamento, de cardápios, nós falamos sobre organização, é o que eu mais falo. Nas minhas redes sociais eu falo muito sobre organização. Se você não me segue ainda, lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Isa Culinária Afetiva Oficial. Segue que você vai ver que eu sempre falo sobre planejamento, cardápio, organização, produção. Nós falamos sobre precificação. Nós falamos sobre potencial financeiro. Agora eu consigo enxergar melhor como funciona. Só que existe uma diferença muito grande em enxergar várias peças e saber exatamente como encaixar todas elas. É como um quebra-cabeça. É de verdade como um quebra-cabeça. E é disso que eu quero conversar com você hoje. Então, as nossas aulas, elas se encaixam. Se você não assistiu a primeira aula e já veio direto para essa aula aqui com ansiedade, porque queria chegar logo no final, você precisa passar pela primeira e pela segunda aula. Pode terminar essa hoje, mas volta e assista uma por uma, tá? Talvez você já tenha vivido isso em algumas outras áreas da sua vida. Você assiste um vídeo, depois assiste outro, salva uma postagem, pesquisa alguma coisa no Google, pergunta para alguém, anota alguma dica, sabe? Dica ali, dica aqui, se enche de conteúdo. E daqui a pouco você tem um monte de informações, mas continua, ó, pensando. Tá, mas por onde eu começo? E é exatamente isso que pode acontecer com quem quer começar como personal chefe. Você pode aprender uma receita, depois descobrir uma dica do Instagram, depois ver alguém falando sobre o preço, depois procurar um modelo de cardápio, depois assistir outro vídeo sobre atendimento. Só que continua faltando uma coisa. O que, chefe Isa? A ordem. O que vem primeiro? O que vem depois? O que eu preciso dominar antes? O que eu preciso para conseguir o meu primeiro cliente? O que eu preciso saber antes de entrar na casa desse cliente? Como eu transformo tudo isso em um serviço profissional? E é isso que separa simplesmente ter informações, porque informações existem um monte por aí, de ter um caminho, né? Você tem um monte de informação, mas você não tem um caminho concreto.
E o caminho concreto é que vai ser a base para você. Então, agora eu quero que você imagine uma situação aqui comigo. Imagina só. Imagine que daqui a alguns meses o seu celular toca. E daí aparece uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu vi o seu trabalho e gostaria de contratar você como personal chefe. Só que agora, aquela mensagem, ela não te provoca mais medo. Sabe por que ela não te provoca mais medo? Porque você já sabe como você vai responder. Você já sabe o que você vai perguntar. Você já sabe entender aquela família. Sabe começar. Você já sabe conversar. Você já sabe planejar. Você já sabe como organizar o atendimento. Você já sabe que existe uma maneira profissional de pensar o preço, sabe? E sabe qual é o próximo passo. Você percebe? Percebe a diferença de você fazer tudo desorganizado, gerando uma ansiedade em você, sem saber responder o cliente, sem saber o que falar, cobrar o preço que você acha que as outras pessoas estão cobrando? Você tá vendo a diferença de um direcionamento? Sabe? O cliente, ele é o mesmo. A mensagem, ela é a mesma. E o que mudou? O que mudou? Você mudou, porque agora existe um conhecimento, existe uma preparação, existe uma direção. E é exatamente essa transformação que interessa. Porque o cliente de verdade, ele se interessa nisso, na transformação que você vai fazer na vida dele através do seu trabalho. Sabe? Não existe um único ponto de partida. E talvez você esteja assistindo e pensando, mas Isa, a minha realidade é diferente. Sim, claro, a realidade de cada um de nós é diferente. Talvez você já venda marmitas, assim como eu já vendi lá atrás, foram 6 anos, e começou aqui dentro dessa cozinha. Talvez você trabalhe em um restaurante, sabe? Talvez você cozinhe em casa de famílias, talvez você faça diárias, talvez você tenha um emprego em uma outra área, ou talvez você nunca tenha ganhado R$1 com comida, apenas cozinha muito bem para sua família. E muitas das vezes você até se sente meio que explorada, ou ser sempre a cozinheira da vez. Vocês começam de lugares diferentes e também pode ter objetivos diferentes. Para uma pessoa, personal chef pode começar como uma renda complementar. Para outra, pode ser mais um serviço dentro daquilo que ele já oferece. Foi o meu caso. E para outras, pode se transformar numa nova profissão. O que eu não quero é que você compare o seu capítulo 1 com o capítulo de 10 ou outras pessoas. O importante é entender, existe um primeiro passo para a sua realidade. E lembra das 3 coisas que nós falamos, nós conversamos lá na segunda aula? Se você estava lá na segunda aula, se assistiu, você vai lembrar. Porque eu deixei muito bem claro sobre os nossos comprometimentos. Quais eram os comprometimentos que a gente deveria ter, né? Em primeiro lugar, eu falei muito sobre método. Eu falei sobre o ambiente. E agora, o método e o ambiente, eles começam a fazer ainda mais sentido. O comprometimento faz você sair apenas de uma vontade. Porque quando você se compromete, você vai, você sai, você faz. O método, ele organiza aquilo que você precisa fazer. E o ambiente ajuda você a continuar aprendendo e evoluindo. Foi assim comigo. Eu não comecei sabendo tudo. Eu tive medo. Eu errei muito, eu chorei várias vezes. Eu demorei mais do que eu precisava em alguns atendimentos. Meu Deus, os primeiros atendimentos, então, que loucura! Porque eu não sabia, era algo novo, entende? Então eu precisei buscar conhecimento. Mas aos poucos, sabe? Aquilo que parecia um monte de coisas separadas começou a fazer sentido. E foi a partir dessa experiência, daquilo que funcionou, daquilo que de verdade eu precisei corrigir, e daquilo que eu comecei a observar acompanhando outras mulheres, que eu organizei um caminho. Eu precisei organizar um caminho. E hoje é justamente isso que eu quero mostrar pra você. Como que essas peças se conectam? O que existe por trás de um personal chef, sabe? É como você pode sair do eu gosto de cozinhar. De verdade, quando eu vejo essas pessoas, sabe? Eu amo cozinhar, eu gosto de cozinhar e muitas das vezes passa numa necessidade. Meu Deus do céu, isso dói no coração. Eu quero ver você passar do eu gosto de cozinhar para eu sei como transformar essa habilidade em um serviço. É isso. Sabe, é isso que faltava na minha vida. Era isso que faltava na minha vida, porque eu tinha uma falta dentro de mim. E eu também quero mostrar pra vocês histórias reais, porque eu sei que talvez uma parte de você ainda esteja aí pensando:
Funcionou com a Isa porque ela já tinha experiência. Então você precisa conhecer mulheres que começaram de pontos diferentes, sabe? Que não aconteceu só comigo. E você precisa perceber o que aconteceu quando elas decidiram parar de trabalhar na cozinha apenas como uma habilidade e começaram a enxergá-las de uma forma profissional. Porque antes que eu te mostre o verdadeiro caminho que eu organizei, porque eu precisei caminhar para poder hoje ensinar você a não percorrer aquele caminho ali que para mim foi tão difícil. E lógico, eu não vim aqui para falar para você que também não será difícil para você, mas eu quero te mostrar o caminho correto, porque eu não tive ninguém que fez isso por mim. Eu quero que você veja uma coisa, sabe? Que isso não aconteceu só comigo. Não aconteceu só comigo. E não acontece só comigo. E não acontece só com você. E eu terminei falando uma coisa muito, muito importante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, molhar a garganta. Eu falei uma coisa muito importante pra vocês. Sabe? Que isso não aconteceu só comigo. Porque talvez você olhe pra mim, você olhe pra mim hoje, né? E aí você pensa, Isa, pra você foi muito mais fácil. Ou você fala aí, ó, na tua cabeça, você já trabalhava com alimentação, você já tinha experiência, você já sabia cozinhar. E eu entendo completamente esses pensamentos aí, tá? Eu entendo que eu também já pensei assim. Mas é por isso que eu gosto muito de mostrar histórias reais, sabe? Pra não dizer que todo mundo vai ter exatamente o mesmo resultado, não. Nem todo mundo vão ter os mesmos resultados, tá? Mas pra você perceber que mulheres diferentes, com experiências diferentes e inseguranças diferentes, também começaram a enxergar a cozinha de uma outra maneira. Exatamente isso. E a primeira história que eu quero lembrar pra vocês é a história da Jo. Eu me matriculei no curso, como eu já tenho uma formação em gastronomia, alguns cursos, trabalhando nessa área, né, de gastronomia, de alimentação, eu quis me profissionalizar de uma forma melhor, isso trouxe mais conhecimento para mim, técnicas diferentes. Eu estive com ela em atendimento, vi a forma como ela atendia, eu aprendi muito com ela, e eu falo que eu sou uma pessoa de sorte de ter conhecido a Isa, Deus ter colocado ela na minha vida, e o curso fez com que eu aprendesse muito mais, né? Cada um tem a sua particularidade, forma de trabalhar, somou na minha vida. Eu passei a valorizar mais o meu trabalho e os clientes também valorizando o meu trabalho, pude oferecer um trabalho de forma diferenciada. E eu digo para você que tem esse desejo de cozinhar, que gosta de cozinhar, que quer aprender, vai ser de grande conhecimento estar fazendo esse curso. As aulas são muito bem elaboradas, o conteúdo é muito fácil, muito esclarecedor e você tem totalmente assistência com ela. A Isa é uma pessoa maravilhosa, ela te atende, ela te ensina com todo amor, com todo esse jeito dela carismático de ser. E se você tem esse sonho, invista no seu sonho. E sempre é bom aprender, sempre é bom buscar conhecimento. Nunca é tarde para estarmos aprendendo. Está sendo um momento muito maravilhoso, estar junto com a Isa, somando e aprendendo cada vez mais. A Jo, ela já tinha uma formação, lembra que eu falei pra vocês? Ela já é formada em gastronomia, passou ali 4 anos estudando na faculdade. Ela já tinha muito conhecimento, ela já trabalhava inclusive na área. Ou seja, o problema dela não era descobrir se sabia cozinhar, não. Ela sabia, e ela sabia muito bem, mas existiam outras dificuldades. Sabe qual que era a dificuldade? Era se posicionar profissionalmente e valorizar o próprio trabalho. E é isso que acontece muito. A pessoa estudou, tem experiência, sabe fazer. Quando chega a hora de dizer, esse é o meu serviço e esse é o valor do meu trabalho, aí ó, a pessoa trava. E aí, sabe o que acontece? Ela começa a aceitar aquilo que parece. Começa a cobrar baixo, sabe? Não valoriza o seu serviço, não consegue enxergar tudo que existe por trás da entrega. E uma das mudanças que começaram a acontecer com a Jo foi justamente essa. Ela começou a olhar para aquilo que ela fazia como um serviço profissional. Ela passou a atender os clientes. Ela começou a fazer jantares, almoço e outros tipos de atendimento. E ela começou também a perceber muito mais valor
naquilo que ela já sabia fazer. Vocês compreendem? É uma pessoa real, é uma pessoa assim como eu, como você, que começou a se posicionar, começou a olhar para aquela possibilidade, lembra que eu falei para vocês? De só saber cozinhar e ver aquilo ali, aquele saber cozinhar como possibilidade de transformar aquilo que ela tanto ama em uma renda? Vocês compreendem isso? Vocês percebem? A habilidade já existia, o que precisava ser desenvolvido era a forma de transformar essa habilidade em uma atuação profissional. E talvez seja essa a sua realidade. Talvez você já saiba cozinhar muito, assim como a Jo já sabia. Experiência ali era o que não faltava. Ela não precisava aprender uma receita, entende? Talvez você já trabalhe há anos com alimentação, mas ainda não consegue organizar isso de uma maneira que te faça pensar que você tem um serviço profissional. E agora eu quero mostrar uma história totalmente diferente. Porque somos diferentes, temos problemas diferentes, sentimentos diferentes. Somos de lugares diferentes. Não somos iguais. As minhas dores não vão ser as suas, a maioria das vezes. Um problema que eu passo dentro da casa de alguém pode não ser o problema que você está passando. E é por isso que eu quero falar um pouquinho da história da Jussara. Vem comigo para o meu dia 1 como personal chef. Uma experiência nova, mas muito incrível e especial. Com aquele friozinho na barriga, eu comecei separando todos os ingredientes que seriam utilizados nas preparações. E assim, com tudo organizado, temperinho pronto, a produção fica muito mais leve. E aqui, ó, tudo já está pronto para a montagem das nossas marmitas, porque o formato que o meu cliente escolheu foi o formato personalizado. E elas ficaram simplesmente incríveis. Deixei o freezer do meu cliente todo organizado com essas delícias. Olha que especiais, gente. Foi um dia maravilhoso, eu simplesmente amei. E eu estou iniciando a minha jornada como personal chef aqui em Brasília, eu tinha uma marmitaria em São Paulo, e eu reencontrei a Isa aqui em Brasília no início do ano, e ela com toda a sua motivação me motivou, né, a fazer o curso de personal chef e também a abrir a minha agenda como personal chef. E o curso, gente, é uma coisa que tem sido maravilhoso, porque desde quem nunca trabalhou com comida, com venda de alimentação, eu já tive uma marmitaria, mas a experiência do personal chef, de estar na casa do cliente, é totalmente nova. E a Isa trouxe um pouco dessa experiência que ela já tem como personal chef para dentro do curso, não só como personal chef, mas toda a experiência de vida que ela tem, ela traz para dentro do curso, e tem sido muito incrível. Para mim, o diferencial do curso da Isa é a entrega do curso, a entrega da Isa. É um curso completo, né, desde os primeiros passos até níveis maiores, e é claro que cada resultado depende de nós, mas a entrega da Isa, a entrega do curso é simplesmente maravilhosa. Eu super recomendo, tô adorando viver essa experiência aí que nem tava nos meus planos, mas eu decidi viver a experiência do personal chef, né, de fazer o atendimento na casa do cliente, claro, com toda a motivação da Isa, e é maravilhoso. Ela já vinha de uma experiência com marmitaria. Vocês compreendem que vocês pensarem, Isa, pra você foi mais fácil porque você já tinha experiência na marmitaria? A Jussara, ela já tinha experiência na marmitaria. Ela não estava começando do zero de dentro da cozinha. Só que existe uma diferença muito grande entre produzir marmitas e entrar na casa de um cliente como personal chef. É outra experiência, é outra responsabilidade, outro tipo de atendimento. E ela também teve insegurança. Ela teve aquele friozinho na barriga, ela precisou aprender como se comportar, sabe? É um ambiente diferente. Como organizar o atendimento e como começar a abrir a agenda para esse novo serviço. E aí, o que essas duas histórias elas mostram? Sabe? Eu escolhi essas duas histórias porque elas começam de lugares totalmente diferentes. Sabe por quê? Porque a Jo, ela tinha uma dificuldade maior de valorização e posicionamento. E a Jussara, ela precisava desenvolver a segurança para entrar em uma experiência nova. Dificuldades totalmente diferentes. Mas existia algo em comum entre as duas, sabe? As duas precisavam de... Sabe o que as duas precisavam? Ó? De direção. Direção. Lembra daquilo que nós conversamos? Nós conversamos sobre comprometimento, conversamos sobre método e ambiente. E eu quero que isso fique gravado na cabecinha de vocês. Comprometimento, método e ambiente. A Jo precisou se comprometer com uma nova maneira de enxergar o próprio trabalho. A Jussara precisou se comprometer com uma nova experiência. As duas precisaram aprender e estar em um ambiente onde havia orientação, troca e acompanhamento também fez a diferença. Vocês conseguem compreender isso? Está fazendo sentido para vocês? Eu espero que esteja fazendo muito sentido. E se você está chegando agora nessa aula, não assistiu a primeira e a segunda aula, assista a primeira aula, assista a segunda.
Você pode terminar essa, mas volta para o início para você conseguir compreender tudo que eu estou falando, que é um processo. Uma aula vai ligando um conhecimento ao outro, tá? Eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando eu mostro essas duas histórias, eu não estou dizendo que você terá exatamente o resultado da Jo, ou a sua história será igual a da Jussara. Não, eu não estou querendo dizer isso, sabe? Porque cada pessoa, ela tem uma realidade. E eu entendo isso. Eu entendo tanto porque eu vivi isso. E hoje, como estudante de psicologia, eu entendo muito mais. Cada uma pessoa tem uma realidade, cada uma é de uma região, cada uma de um ponto de partida, uma disponibilidade, uma capacidade de execução. O que essas histórias mostram é outra coisa, sabe? É possível aprender, é possível começar. E isso é o que eu quero que você enxergue. Agora, talvez você esteja percebendo uma coisa. Na primeira aula, eu mostrei a oportunidade. É por isso que eu falei pra vocês, se você não assistiu a primeira aula, a segunda aula, assista, é importante. Porque na primeira aula eu falei sobre oportunidade. E na segunda aula eu comecei a te mostrar o processo, sabe? E agora você está vendo pessoas reais percorrendo este caminho. Só que existe uma pergunta inevitável. Isa, qual é a estrutura que você conecta tudo isso? Como eu saio de eu gosto de cozinhar para eu sei me posicionar, atender, planejar, produzir, cobrar e construir uma atuação profissional? Percebe que você precisa passar por todas essas aulas, a 1, a 2, para você conseguir chegar nesta e entender tudo isso? Foi justamente, sabe, para responder essas perguntas que eu comecei a organizar tudo aquilo que eu fui aprendendo na prática, sabe? Com os meus próprios atendimentos, com os meus erros, com os meus acertos e acompanhando outras mulheres. E dessa organização nasceu um método, um caminho que reúne as etapas, sabe? Todas elas que eu considero fundamental para quem quer transformar a cozinha em uma profissão de personal chefe. E eu terminei falando que com o tempo eu comecei a organizar tudo aquilo que eu fui aprendendo. Porque eu percebi uma coisa. Eu percebi que não bastava ensinar uma pessoa a cozinhar. E olha, que eu amava ensinar receitas. Mas foi neste momento que eu percebi, comecei a entender que não era sobre saber cozinhar. Não era. Porque muitas mulheres que chegavam até mim já sabiam cozinhar. Entende? Então, e já sabiam cozinhar até muito bem. Deixa eu organizar aqui essa telinha. Entende? Elas já sabiam cozinhar muito bem. O que elas não sabiam era como transformar aquilo em um serviço profissional. E aí, foi aí que eu percebi que não era sobre ficar ensinando receitas. Porque às vezes vocês ficam se perguntando, Isa, por que você não ensina receita? Você entende? Porque eu precisava ensinar as pessoas a se posicionar. Receita, muita gente sabe fazer. Eu precisava ensinar as pessoas a atender um cliente, como planejar, como organizar uma produção, como cobrar, como entrar na casa de uma família e como saber o que fazer, sabe? E principalmente, até entalei aqui, ó, e principalmente, em qual ordem aprender tudo isso. E foi então que eu comecei a organizar esse caminho. E dessa organização nasceu aquilo que eu chamo de método sabor. O método sabor. Eu escolhi esse nome porque sabor tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos. Mas cada letra representa uma parte importante dessa transformação. E é o que eu quero mostrar, sabe? Eu quero mostrar isso pra você. O S, eu quero falar o significado, tá? Do método sabor. O S, sentido e mentalidade. Sabe? Tudo vai fazer sentido aqui pra você. A primeira letra é o S, é sentir, o sentido e mentalidade. Talvez você pense, Isa, por que começar pela mentalidade? Eu quero aprender a ser um personal chef. E é justamente por isso, sabe? Porque antes de alguém enxergar você como profissional, você precisa começar a enxergar o seu próprio trabalho de maneira profissional. Tem gente que cozinha há 10, tem gente que cozinha há 15, há 20 anos, mas continua dizendo, eu só sei cozinhar. Só sabe cozinhar? E olha, sabe, tudo que nós vimos durante essa jornada, existe conhecimento, existe técnica, existe organização, existe planejamento, existe entrega. Vocês conseguem compreender?
Então, essa primeira mudança acontece quando você deixa de pensar, sabe, que eu só faço comida. E foi isso que aconteceu comigo. Sabe, você começa a entender que eu posso prestar um serviço. Que eu posso sim prestar um serviço como profissional, através daquilo que eu sei fazer. E não é pecado, não. Você cobrar pelo que você sabe fazer, você cobrar para ir cozinhar na casa de uma pessoa, não. Sabe? E é por isso que a gente precisa começar pela mentalidade, mudança de mentalidade. Sabe? E essa mudança de mentalidade, ela vai mudar a sua postura. Ela muda a maneira de você conversar com o cliente. Ela muda a forma de você enxergar o seu trabalho. E aí você começa a mudar a maneira de cobrar. Vocês entendem por que primeiro tem que ser lá na mentalidade? Tudo muda quando você muda a mentalidade. E aí, depois vem a letra A alquimia dos alimentos. Aqui, nós entramos diretamente na cozinha. E os meus olhinhos até brilham. Como eu amo essa transformação, sabe? A alquimia dos alimentos. Aqui, nós entramos na cozinha. Mas não simplesmente para aprender receitas. Porque receita, você encontra aí as milhares de receitas na internet. O que importa é aprender a pensar em uma produção de uma maneira profissional. Você precisa entender aquilo que você está preparando. Você precisa entender, sabe, como organizar, como combinar preparações, como pensar no cardápio, como executar aquilo que foi combinado com o cliente. E principalmente, como entregar uma comida saborosa, bem preparada, dentro da realidade daquela família. Lembra da segunda aula? Primeiro entendemos o cliente, depois pensamos no cardápio. Não o contrário. Isso é um personal chef. E depois vem o B, baixo custo e boa renda. E aqui nós entramos em uma parte que pode definir se aquilo vai continuar sendo apenas algo que você gosta de fazer, porque não adianta trabalhar muito e no final descobrir, eu não sei nem ganhar dinheiro nesse atendimento. Você precisa aprender a olhar para os custos, para os desperdícios, para a organização. Você precisa aprender a olhar para o preço, para o valor real do seu serviço. Você precisa entender uma coisa, sabe? É o que conversamos bastante lá na segunda aula, e é por isso que eu fico batendo assim na mesma tecla para vocês gravar mesmo, sabe? Preço não pode ser chute. Quando você entende melhor os números, você começa a tomar decisões muito mais profissionais. E essas decisões profissionais vão fazer com que os seus possíveis clientes te enxerguem de uma maneira diferente, sabe? E depois vem a letra O, operação e prática. Essa é a hora em que aquilo que estava no papel precisa funcionar dentro da casa do cliente. Como se preparar para o atendimento? Como você vai se preparar para o atendimento? O que precisa saber antes? Como organizar a cozinha? Por onde começar? São tantas perguntas, né? É verdade. Como pensar na sequência da produção? Como administrar melhor o meu tempo? E como finalizar? Como deixar aquilo que foi combinado organizado? Porque não adianta ter um cardápio maravilhoso no papel e chegar na casa do cliente sem saber como executar aquela produção. Não adianta nada. Então vocês compreendem que não é só saber cozinhar, sabe? E aqui que o conhecimento começa a virar um atendimento. É aqui. E chegamos ao R. Rapidez, rotina e padrão profissional. Quando eu falo rapidez, lembra do que eu ensinei na nossa segunda aula? Rapidez não significa sair correndo igual um louco desesperado, ansioso da cozinha. Não é isso. Entenda, sabe? É eficiência. E aprender a organizar o seu tempo. É aprender a organizar o seu tempo. Criar uma lógica de produção. Evitar desperdício. Ter organização. Organização. Cuidar da higiene. Ter postura. Respeitar a casa do cliente. Porque você não está na sua casa, você está na casa do cliente, sabe? Finalizar corretamente. Porque existe uma coisa que eu quero que você nunca, jamais você esqueça. Que você não está entrando apenas em uma cozinha. Você está entrando na casa de uma família. E isso exige responsabilidade.
exige postura profissional. Então, olha comigo. S, sentido e mentalidade. Você começa a se enxergar profissionalmente. Aí você olha lá para a letra A, alquimia dos alimentos. Você desenvolve a entrega através da cozinha. Aí você olha lá para a letra B, baixo custo e boa renda. Você começa a entender números, custos e valorização. Eu amo essa parte. Você olha para a letra O, a operação e prática. Você aprende a transformar o planejamento em um atendimento. Daí você olha lá para a letra R, rapidez, rotina e padrão profissional. Você busca eficiência e uma experiência profissional para o seu cliente. Você agora conseguiu entender? Agora você percebe uma coisa? Tudo que nós conversamos durante essas 3 aulas começa a se encaixar. E é por isso que eu novamente falo pra você que se você não assistiu a primeira e a segunda aula, não deixe de assistir. Sabe? Porque elas são... dentro dessas aulas eu tô passando informações muito importantes que uma vai interligando na outra. Até a gente chegar aqui nessa terceira aula. Existe uma lógica, existe uma sequência. E foi isso que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei. Sabe por quê? Porque eu precisei aprender muita coisa fazendo. Eu comecei errando. E aí eu fui corrigindo, eu fui testando, eu sempre fui muito ousada, então fui buscando conhecimento, acreditava naquilo que eu queria, sabe? Eu conseguia enxergar lá na frente, e com essa ousadia eu fui buscando conhecimento, mesmo errando e não desistindo, mesmo muitas vezes chorando, sabe? Aos poucos eu fui organizando aquilo que funcionava, e aquilo que não funcionava, eu parava de fazer. Sabe, quantas vezes eu fiquei frustrada, mas eu olhava para aquilo e falava, isso aqui vai dar certo. Isso vai dar certo. E deu. E por isso eu estou aqui hoje. Foi exatamente por isso que eu decidi transformar esse caminho em uma formação, porque eu sofri tanto, eu chorei, eu errei, eu me frustrei, que eu pensei em tantas outras pessoas, sabe, para que essas outras pessoas não precisassem passar pelo mesmo constrangimento que eu passei. Porque muitas começam e até não desistem no meio do caminho, sabe? Foi por isso que eu comecei a encontrar mulheres que diziam, Isa, eu sei cozinhar, mas não sei como começar. Outras diziam, eu já trabalho com comida, mas eu não sei como transformar isso em um personal chef. E outras também falando assim, eu tenho medo do primeiro cliente, eu também tive, sabe? E tem gente que pergunta assim, eu não sei quanto cobrar, eu não sei montar o meu atendimento, eu não sei como conseguir clientes. E eu percebi, sabe, que não adiantava simplesmente responder cada uma dessas perguntas separadamente. Eu precisava entregar um caminho inteiro. E foi assim que nasceu o Personal Chef na prática. Ai, que deu até vontade de chorar agora. Ele não nasceu assim como um curso para ensinar você simplesmente a fazer receitas. De verdade eu até me emociono. Mas ele nasceu como uma formação para ensinar você a transformar aquilo que você sabe fazer na cozinha, em um serviço profissional, sabe? Em um serviço profissional de personal chef. E quando eu falo em um caminho inteiro, eu não estou falando apenas de você vir aqui e assistir algumas aulas. Não é só sobre isso. Existe uma estrutura por trás, sabe? Existem materiais, existem orientação, existem ambiente. Existe ferramentas que eu gostaria muito de ter tido quando eu iniciei lá atrás como personal chef. Mesmo já sabendo cozinhar, mesmo já vendendo marmitas, mesmo já tendo ali vários clientes que compravam comida congelada. Aqueles lá, eles não seriam os meus atuais clientes. Eu falei que quando eu comecei, eu gostaria de ter encontrado algumas dessas ferramentas, elas todas organizadas. Quem não gostaria? Eu gostaria muito. Porque uma coisa é alguém dizer, vai lá e começa. Outra coisa é você saber o que fazer primeiro, o que fazer depois e como colocar aquilo em prática. E foi pensando nisso que eu criei o Personal Chef na prática. Eu não queria criar simplesmente um curso para você assistir algumas aulas e depois pensar, tá, e agora? O que eu faço? Eu queria organizar de verdade um caminho que acompanhasse você desde o momento que você começa até você se enxergar como um profissional, sabe? Até entender como funciona um atendimento de personal chef na prática. Não foi à toa que eu criei esse método. Foi vivendo muitas dores
entendendo as dores de outras pessoas, que eu decidi ajudar tantas outras pessoas, sabe? Eu quero reforçar uma coisa. O Personal Chef na prática, ele não é simplesmente um curso de receitas. Claro que nós falamos de comida. Nós falamos sim de comida, falamos sim de preparação, falamos de cardápios. Isso faz parte. Mas se o problema fosse apenas encontrar uma receita de frango, de carne ou de arroz, você abriria o YouTube e encontraria tudo lá. Você encontraria milhares e milhares de receitas, sabe? Uma diferente da outra, sabe? E é isso. O desafio, ele é outro. É entender, sabe? Como transformar aquilo que você sabe fazer em um serviço. Entende? Como se comportar profissionalmente. Como entender o cliente. Como planejar. E como organizar o atendimento, sabe? Como você pensar assim nos custos. Como precificar. Como você se valorizar. Como produzir. Como otimizar o seu tempo. Como entregar. Como começar a construir clientes. E é isso que transforma a cozinha, sabe? É isso que transforma a cozinha em uma atividade profissional. Dentro do Personal Chef, na prática, você vai percorrer juntamente aquilo que eu acabei de demonstrar através do método Sabor. Você não precisa tentar aprender tudo, sabe? Você não precisa tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Existe uma sequência. Primeiro trabalhamos essa mudança aí de postura, essa mudança de mentalidade. Você começa a entender, eu não estou simplesmente fazendo, sabe, um favor para alguém. Eu estou aprendendo a prestar um serviço profissional. Depois entramos na parte dos alimentos, sabe, as preparações. Depois, começamos a olhar para os custos e precificação. Aí, entramos na operação, na organização do atendimento, sabe? Entramos na rotina, na eficiência. Entramos na postura profissional. Uma postura profissional, sabe? E uma etapa que vai preparando você para a seguinte. Porque vocês lembram do que eu falei lá no início desta aula? Vocês lembram? A informação sem ordem pode gerar mais confusão do que a direção. Anota aí, anota essa. A informação sem ordem pode gerar mais confusão do que a direção. Então, a formação existe justamente para colocar essa peça em uma sequência. Mas existe uma coisa que, pra mim, ela é muito importante. Eu não queria simplesmente colocar aulas em uma plataforma e falar, pronto, boa sorte. Porque eu sei que quando você começa a colocar em prática, surgem perguntas. Isa, apareceu um cliente, o que eu faço? Vocês entendem? Sabe? Como conduzo esse atendimento, Isa? Socorro! Como organizo isso? Eu estou com dificuldade aqui. E foi por isso que eu sempre valorizei tanto o terceiro pilar que conversamos, o ambiente. Na formação, você não está simplesmente recebendo informações. Você passa a fazer parte de um ambiente de pessoas que também estão buscando profissionalizar aquilo que já sabem fazer. E isso tem muito valor. Todos os módulos atuais, sabe? Na ordem. E eu recomendo uma coisa. Não queira assistir tudo em 1 ou 2 dias. Não. Não seja ansiosa ou ansioso. Porque lá não é uma série de Netflix. O objetivo não é terminar rápido. O objetivo é aprender e aplicar. Então, assista, anote, entenda, coloque em prática. E depois avance, porque o resultado não vem simplesmente de assistir uma aula, ele vem daquilo que você consegue transformar em ação. Porque lembra daquela mensagem? Isa, aparece um cliente, e agora? Eu quero que você tenha onde buscar direções, sabe? Eu quero que você tenha onde você busque a direção. A ideia é reduzir aquela sensação de, meu Deus, eu nem sei por onde começar. E existe ainda a parte que eu considero muito especial, o ambiente. Você começa a acompanhar outras pessoas. Lembra que eu falei pra vocês sobre ambiente? Quando vocês estão em um ambiente que as pessoas vão te impulsionar, outros que vão te colocar pra baixo?
Na nossa plataforma existem também esses ambientes, né? Outras pessoas, tá? E você pode também ver as dúvidas. E a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra. Você pode ver experiências, compartilhar conquistas e perceber que você não é a única que está começando. E também acontecem mentorias, aulas, uma vez no mês, onde eu vou estar tirando todas as dúvidas. Então, se tem dúvidas, você vai colocar dentro do grupo e uma vez por mês você vai ter acesso a uma mentoria junto comigo, junto com todos os alunos, e nós vamos poder estar tirando as dúvidas de vocês de acordo com o que vocês colocaram como dor dentro desse grupo, entende? Então, além do caminho principal, eu preparei alguns conteúdos complementares. Só que eu não gosto de pensar em bônus como um monte de coisa colocada dentro do curso apenas para que pareça que tem mais conteúdos. Não, porque cada bônus precisa resolver alguma necessidade. Agora eu quero passar para vocês algo que sim, nunca aconteceu e vai ser o primeiro de vários. Um bônus que, de verdade, eu espero que você ame muito. Vai ser o nosso encontro presencial. É um bônus que você vai receber. Então, já imaginou você estar dentro de um ambiente presencial junto comigo, tirando as suas dúvidas, junto com todos os outros alunos também, que acreditaram no método e que entraram no curso, todos nós juntos em um dia onde eu vou entregar para você vários conteúdos presenciais, onde você vai poder experimentar todos aqueles pratos que vocês sempre veem eu preparando, e muitos deles, alguns ali você vai poder experimentar no café da manhã e no almoço, e várias outras coisas que vão acontecer lá dentro do nosso encontro presencial. É isso mesmo, vai ter um encontro presencial pra você. Então esse é inédito, nunca aconteceu antes, vai ser o primeiro. E já pensou você fazer parte desse encontro junto comigo? Aí vem o segundo bônus, que também não diferente do primeiro, algo que vocês amam muito. É um curso dentro do nosso Personal Chef, onde eu ensino na prática, mão na massa, vários pratos que eu mais recebo pedido dos meus clientes, os pratos que eu mais preparo dentro da cozinha dos meus clientes. Pratos requintados, onde eu ensino técnicas da autogastronomia. Aí sim você vai aprender receita comigo. Receita saborosa, receita gostosa, receita preparada com técnica. Receitas que eu preparo para os meus clientes. Então, somente você, que é o meu aluno, vai ter acesso, sim, a aprender comigo. E é por isso que eu não vou ficar ensinando receitas por aí. Não, porque precisa sim ser o meu aluno para receber todas essas receitas especiais que eu preparei para você. E o nosso terceiro bônus, sabe o que é? São treinamentos para as redes sociais. Eles vão impulsionar e buscar os seus primeiros clientes. Aqui você terá um benefício, tá? Você vai aprender como se posicionar nas redes sociais e como atrair ali os seus primeiros clientes. Então não tenha medo, é bônus, tá? No quarto bônus, a gente vai ter um desafio para o seu primeiro atendimento. Então você já imaginou o que é esse curso de Personal Chef na prática? Um método, ele vai impulsionar você assim, não simplesmente entrar em mais um curso qualquer, mas eu vou estar aqui para ajudar você até você conseguir o seu primeiro cliente. Então, perceba, não é sobre quantidade de aulas, é sobre você ter ferramentas necessárias para você percorrer o caminho. E se eu pudesse resumir o Personal Chef na prática em uma única transformação, seria essa. Você pode entrar pensando, eu sei cozinhar, mas não sei como transformar isso em uma profissão. Agora, eu entendo o caminho para atuar como personal chef. E é por isso que nós falamos de método. É por isso que falamos de ambiente. É por isso que existem materiais. É por isso que existe uma sequência. Porque eu não quero simplesmente colocar mais informações na sua cabeça. Eu quero ajudar você a organizar essas informações e transformar conhecimento em ação. E quando eu mostro tudo isso, normalmente aparece uma perguntinha. Isa, quanto custa para ter acesso a tudo isso? Eu sei que você já se perguntou isso um monte de vezes desde a primeira aula. E essa é uma pergunta justa. Mas antes de eu simplesmente colocar um preço na tela, eu quero que sim, que você pense junto comigo aí em uma coisa. Durante essas 3 aulas, você viu que existe uma diferença muito grande entre saber cozinhar e saber transformar a cozinha em um serviço profissional. E se você decidir construir isso sozinha,
Você pode fazer. Com certeza, pode. Você pode pesquisar, você pode testar, você pode errar. Você pode corrigir. E se você decidir construir isso sozinha, você pode pesquisar, você pode testar, você pode errar, pode também corrigir. E foi assim que muita coisa aconteceu comigo. A questão não é dizer que existe apenas um caminho. A questão é quanto vale para você ter acesso a esse caminho, a um caminho organizado e evitar precisar descobrir cada etapa completamente sozinho. Quanto vale? Quanto vale o seu tempo? E eu terminei fazendo uma pergunta. Quanto vale ter esse caminho organizado? Sabe? E não precisar cobrir cada etapa completamente sozinha. Eu quero conversar com você sobre isso, sabe? Com muita transparência. Porque se você chegou até aqui, você já percebeu que eu sou transparente. E eu não quero enganar você. Porque talvez você esteja pensando aí, Isa, eu gostei. Eu consigo me imaginar trabalhando como personal chefe. Mas quanto custa entrar no personal chefe na prática? Você deve estar bem se perguntando, né? E eu vou te falar o valor. Mas antes, eu quero que você entenda o que você está levando para casa. Tá? Você está recebendo um caminho para aprender a transformar aquilo que você já sabe fazer na cozinha em um serviço profissional. E isso envolve tudo que nós construímos durante essa jornada. Por isso é uma jornada de 3 dias. Sabe? Você vai ter acesso ao método Sabor, com todo o caminho organizado. Você vai aprender sobre postura e também sobre mentalidade profissional. Você vai aprender sobre preparações e planejamento, custo e precificação, organização do atendimento, operação, eficiência, rotina e padrão profissional. Além disso, você terá acesso aos materiais atuais. Então, todas as vezes que eu for ministrar uma aula, uma mentoria, vocês vão ter acesso, né? Referente às dúvidas de vocês. Eu vou estar sempre presente, tá? Além disso, você também vai ter acesso ao nosso encontro presencial, que é o primeiro, depois do nosso segundo lançamento. Agora é o nosso terceiro lançamento e você vai ganhar de presente bônus, um encontro presencial. Já imaginou você comigo em um encontro presencial com várias outras pessoas também que entraram no curso de personal chef exclusivo? Você também vai ter acesso a todos os materiais de apoio que eu vou disponibilizar para vocês. Mas existe uma coisa que talvez seja ainda mais importante do que todos esses bônus. Você está encurtando o caminho. Eu precisei aprender muita coisa testando, errando e corrigindo, buscando conhecimento, vivendo os atendimentos, e foi justamente para organizar tudo isso que essa formação nasceu. Agora, pense comigo, se você fosse buscar separadamente uma formação profissional, materiais, modelos, orientação, acompanhamento e todo esse conhecimento organizado, quanto você investiria? E existe outra maneira de pensar. Quanto custa passar mais 6 meses ou 1 ano pensando? Um dia eu vou começar. Quanto custa continuar sabendo cozinhar, mas sem saber transformar essa habilidade em um serviço? Quanto custa conseguir um cliente e descobrir na prática que você não sabe quanto cobrar? Ou trabalhar horas e depois perceber que não calculou corretamente o valor do atendimento? Quanto custa? O investimento não é simplesmente para ter acesso a vídeos. É para ter acesso a um caminho organizado. E lembra do que eu mostrei lá na nossa segunda aula? Eu já consegui faturar mais de 12 mil trabalhando como um personal chef. E você também viu que não necessariamente precisa de dezenas de clientes para você começar a construir um faturamento interessante. Existe sim possibilidade de recorrência, indicação, clientes que voltam. Agora eu preciso repetir uma coisa que eu falei pra você. Eu não posso prometer, tá? Que você vai faturar 12 mil. Mas eu posso dizer que se você entrar no curso, você pode faturar no mínimo 6 mil reais por mês. Sabe? Fazendo a sua própria agenda. E aí, você decide quando você quer ganhar. Ou até quantos dias você quer trabalhar na semana. Porque cada pessoa vai ter um resultado diferente. Porque eu acabei de falar, você pode decidir trabalhar todos os dias. Ou de repente, depende muito da sua região. Quanto que você ganha aí na sua região? De repente você trabalha de CLT na semana e você quer trabalhar só aos finais de semana. Então, depende muito de quanto você quer faturar. Você vai olhar pra você mesmo, pra sua realidade e falar quanto que eu quero faturar.
sabe? Depende muito dos preços, dos custos, da quantidade de atendimentos, de capacidade de conseguir clientes. E principalmente daquilo que você coloca em prática. O que eu posso mostrar é que essa profissão tem potencial financeiro. E existem pessoas reais construindo. E essas pessoas, elas estão construindo resultado através delas. O que eu quero falar pra vocês é que independente de você atender um cliente somente na casa dele, não é só isso. Você pode atender um cliente na casa dele, você pode atender um cliente na sua cozinha, você pode atender um cliente em um aniversário, em um jantar intimista, em um casamento, você pode atender um cliente em uma outra cidade, você pode ir fazer jantares especiais. Então, você entende que tudo vai depender de você, mas que é possível? Agora eu posso responder a pergunta: quanto custa entrar no Personal Chef na prática? Para ter acesso a toda essa formação, o valor normal seria... Analisa comigo, um treinamento de 12 meses com aulas gravadas. Vai somando, pega aí o papel, vai anotando. Analisa comigo. Você vai ter direito a um treinamento de 12 meses com aulas, tá? Porque eu falei pra vocês, nós vamos ter um encontro mensal onde eu vou estar tirando dúvidas. Dentro do grupo eu pego as dúvidas e eu trago pra esse treinamento ali presencial, onde eu vou estar cara a cara com você e com todas as outras alunas tirando dúvida. Você vai ter acesso a um treinamento gravado, que é o nosso curso, que está no valor de R$ 2.997. Você vai ter acesso ao nosso encontro ao vivo, vai ser presencial, ele é R$ 497. Soma aí! Você vai ter o Mesa Nobre também, que custa R$ 497, que é um curso com receitas, onde eu ensino na prática técnicas e tudo como eu preparo todos os nossos pratos. Você vai ter acesso a um treinamento para as redes sociais, que custa R$ 497. O desafio do seu primeiro atendimento, que custa também R$ 497. E no total, somando tudo, sabe quanto eu poderia cobrar de você? R$ 4.985. Mas para quem acompanhou a jornada de Personal Chef na prática, eu preparei uma condição especial. Sabe por quê? Porque o nosso curso de Personal Chef na prática, ele custa, o valor dele normal, R$ 1.997. Mas eu preparei uma condição muito especial para você. Para quem acompanhou a jornada de Personal Chef na prática, eu preparei uma condição super especial. Você não vai pagar R$ 2.447. E nem o valor de 1.997. Por que 2.447? Porque juntando 1.997 mais 497 do nosso encontro presencial, você pagaria 2.447, correto? Porém, o valor do investimento para você entrar nesta turma será de 12 vezes de R$ 103,19. Ou R$ 997 à vista. Olha isso! E aí você pode me perguntar, Isa, será que vale a pena? Eu vou falar uma coisa pra você. Em apenas, dependendo da sua região, dependendo do lugar onde você está, em apenas 2 atendimentos, você consegue pagar o valor desse investimento. Ou, às vezes, de repente, dependendo do local onde você está, dependendo da região, do valor que você vai cobrar, em apenas 4 atendimentos, você vai pagar esse investimento. E talvez você esteja fazendo as contas agora. Tudo bem. Eu quero que você tome uma decisão consciente. Eu não quero que você entre simplesmente porque você está empolgado com uma aula. Eu quero que você, de verdade, pense. Eu realmente quero aprender a construir isso, porque comprar um curso não transforma ninguém em personal chef. Aplicar transforma. E eu posso entregar um método, eu posso entregar conhecimento, ferramentas, eu posso entregar para você direção. Eu posso entregar também um ambiente, eu posso entregar tantas coisas, mas existe uma parte que ela é somente sua. E sabe o que é? O comprometimento. Isso é seu. O comprometimento, o compromisso é com você. Eu vou ensinar. Agora, colocar em prática é com você. E é por isso que eu não quero que você tome decisão, sabe, pela emoção. E eu não quero que você entre nesse curso simplesmente para que você acumule mais um curso, mais um certificado, sabe? Lembra do primeiro pilar? Então, não entre simplesmente para acumular mais um curso. Entre se a sua decisão for: eu quero aprender e colocar isso em prática. E aí, talvez, você ainda esteja pensando: Isa, e se eu entrar e perceber que este curso que esse curso não é para mim? Eu pensei nisso também. Por isso, primeiro, você terá uma garantia incondicional de 7 dias. Você entra no Personal Chef na prática e acessa a plataforma. Você conhece as aulas, conhece o método, avalia. Se dentro de 7 dias você perceber: Isa, não era isso que eu esperava, esse curso não me atende, tudo bem. Você solicita o cancelamento pelo canal informado e, segundo o procedimento da plataforma, o valor da compra será estornado. E sem precisar provar que aplicou o método. Essa é a primeira garantia.
Mas eu decidi ir além, porque eu acredito tanto no método que eu ensino e naquilo que construí durante esses anos, que eu vou oferecer também uma garantia. Agora eu quero falar uma coisa importante. Se esse investimento hoje significa tirar dinheiro de algo essencial da sua casa, não faça isso. Continue comigo, continue aprendendo, continue acompanhando os meus conteúdos. A oportunidade não precisa colocar a sua família em dificuldade. Eu não quero isso não, tá? Agora, se você olhar para tudo que você viu nessas 3 aulas, o investimento cabe na sua realidade? E você pensa, é isso que eu quero aprender? Então, talvez a pergunta não seja mais, será que eu consigo? Talvez essa perguntinha mude. Talvez seja, eu estou disposta a começar? Porque se você estiver disposta a começar, tudo muda. Porque tudo vai começar com a sua disposição. E aí, se você está disposto, eu resolvi dar uma garantia 90 por 90 para vocês. E deixa eu te explicar exatamente como ela funciona. Depois do período inicial de garantia, você terá 90 dias para estudar o curso e colocar o método em prática. Não é somente assistir às aulas, é estudar e aplicar. Você precisa seguir um módulo, usar as ferramentas e fazer as atividades e executar tudo aquilo que eu estou ensinando. Fazer as atividades e executar tudo que eu ensino para buscar o seu primeiro atendimento como personal chef. E se você realmente cumprir essas etapas durante os primeiros 90 dias, e mesmo assim ainda não estiver conseguindo realizar o seu primeiro atendimento, eu não vou simplesmente falar, acabou o prazo, boa sorte. Não. Eu vou dar a você mais 90 dias. E nessa segunda etapa, eu vou ainda mais longe. Eu vou chamar você para um atendimento individual comigo. Nós vamos olhar para tudo que você fez e entender onde você pode estar travando. Eu vou construir com você um mapa de ação, mostrando aquilo que você deverá executar durante os próximos 90 dias. E aí existe uma condição muito importante. Você precisa fazer a sua parte, aplicar o mapa e cumprir todas as orientações. Executar as ferramentas. Fazer aquilo que for combinado. Porque como eu falei pra vocês lá atrás, eu posso entregar a direção, mas eu não consigo executar por você. Agora preste atenção. Se depois desses 90 mais 90 dias, você tiver comprovadamente cumprido todas as condições de garantia e aplicado um método, utilizando as ferramentas, seguindo o plano individual que construímos, e ainda assim você não tiver realizado o seu primeiro atendimento como personal chef, eu vou devolver os seus R$ 997 que você investiu no curso. E vou fazer muito mais. Além da devolução do seu investimento, eu vou pagar R$ 497 adicionais do meu próprio bolso. Olha a responsabilidade. Por quê? Por que, Isa? Porque eu acredito no meu método, eu acredito naquilo que eu ensino, eu acredito que quando existe método de um lado e execução do outro, nós aumentamos muito a possibilidade de transformar o conhecimento em ação. Mas essa garantia, ela não é uma promessa de que você vai conseguir clientes sem você fazer nada. Você precisa fazer a sua parte. Porque eu acredito no meu método, porque aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. E por que, chefe Isa? Porque eu acredito no meu método. Eu acredito naquilo que eu ensino. Eu acredito que quando existe um método de um lado e execução do outro, nós aumentamos muito a possibilidade de transformar conhecimento em ação. Mas essa garantia não é uma promessa de que você vai conseguir cliente sem fazer nada. Muito pelo contrário. Ela existe justamente para quem disser, Isa, eu fiz a minha parte, eu estudei, eu apliquei, eu executei, eu segui o plano e mesmo assim eu não consegui realizar um primeiro atendimento. E mesmo assim não consegui realizar o primeiro atendimento dentro das condições estabelecidas. Nesse caso, eu assumo o compromisso que eu acabei de explicar. Então, você tem 2 proteções. 7 dias de garantia incondicional, que é para você conhecer o treinamento e decidir se ele é para você. E a garantia de 90 mais 90, vinculada à aplicação completa do método e ao cumprimento das condições que estarão descritas na oferta. Então, entenda. Eu não quero simplesmente colocar um curso nas suas mãos. Simplesmente mais um curso, só para você acumular mais um, sabe? Eu quero encontrar do outro lado alguém disposto a aprender e aplicar. E também construir. E se você estiver disposto a fazer a sua parte, eu estou disposta a fazer a minha. E eu sei que mesmo depois de tudo que eu mostrei, algumas perguntas ainda podem estar passando pela sua cabeça.
mas eu não tenho experiência, eu não tenho clientes. Meu Instagram é pequeno. Tenho medo do primeiro atendimento. Não sei se vou conseguir conciliar com o meu trabalho. E essas dúvidas são legítimas. Na verdade, muitas delas são exatamente as dúvidas que eu escuto de mulheres antes de começarem. Por isso, antes de você tomar qualquer decisão, eu quero conversar sobre elas. Porque talvez aquilo que você está enxergando hoje como um grande impedimento seja simplesmente uma etapa que você ainda não aprendeu a atravessar. E eu falei que talvez aquilo que você esteja enxergando como um grande impedimento, hoje seja simplesmente uma etapa que você ainda não aprendeu a atravessar. E antes de terminar a nossa jornada, eu quero conversar sobre algumas dessas dúvidas. Porque talvez você esteja pensando, Isa, eu gostei de tudo que você mostrou, mas eu não tenho experiência. E tá tudo bem. Tá tudo bem você não ter experiência. Eu também não comecei com experiência. Eu já sabia cozinhar, eu já sabia congelar. Mas eu nunca tinha ido à casa de um cliente atender. Então, você não está entrando no personal chef na prática porque você já sabe fazer tudo. Se já soubesse, não precisaria aprender. E existe uma primeira vez, existe um planejamento, existe um primeiro orçamento, um primeiro cliente, existe um primeiro atendimento. E o objetivo da formação é justamente fazer com que você não precise chegar nessa primeira oportunidade pensando: meu Deus, e agora? Você terá um caminho para estudar, para se preparar. Você terá um caminho para você aplicar. Você não está sozinho. Mas ainda não tenho clientes. E talvez essa seja a sua preocupação. Isa, eu não tenho nenhum cliente. E aí eu vou te lembrar lá da nossa segunda aula. Você lembra? Nós conversamos sobre posicionamento, sobre redes sociais, sobre captação. Conversamos também sobre primeiro contato. Se você não lembra, se você não assistiu a aula, volta e assista. Se não assistiu a primeira aula, assista a primeira, a segunda. E aí você vai entender, tá? Existe um primeiro contato. Você não precisa entrar já com uma agenda cheia. Você precisa aprender a construir essa agenda. E talvez os seus primeiros clientes estejam mais próximos do que você imagina. Uma pessoa que você já conhece, sabe? Uma pessoa que já conhece a sua comida. Uma indicação, alguém da sua região. Uma pessoa que começa a acompanhar o seu trabalho. Algumas nem vão comprar de você. Algumas nem vão te contratar, mas vão te indicar. Então, o primeiro cliente, ele não aparece porque você ficou esperando, sabe? O meu primeiro cliente não apareceu porque eu fiquei aqui esperando cair do céu. Não. Você precisa começar a construir oportunidade. E quando as pessoas começam a entender, elas entendem assim, ó, ela presta esse serviço, eu posso contratar essa profissional. É isso, sabe? E aí você pode pensar também, o meu Instagram, ele é pequeno. E aí é uma outra dúvida. Mas eu quase não tenho seguidores. E eu vou repetir aquilo que eu já falei na segunda aula. Você não precisa ser influenciador para ser um personal chef. Não precisa. Não é sobre ter milhares de seguidores. É sobre fazer as pessoas certas entenderem o que você faz. E às vezes, uma pessoa está preocupada em chegar a 10 mil seguidores. Sabe? Quando aquilo que ela realmente precisa é conquistar o primeiro cliente. Às vezes você está preocupado em ter vários clientes, sendo que você não tem nem o primeiro ainda, sabe? Você precisa conquistar o primeiro cliente, depois o segundo. Sabe, quando você conquista o primeiro, você trata bem, você cuida, você entrega, você se dedica, você faz um bom trabalho, e aí você consegue o segundo cliente. E aí o segundo cliente já vem de uma indicação, sabe? Você constrói uma prova, e você vai crescendo, e é assim que funciona. Não vai cair do céu, não é um milagre. Funciona assim. E às vezes você pode até pensar também, eu já tenho um emprego. Isa, eu trabalho, não posso simplesmente largar tudo. Eu não estou aqui dizendo para que você largue o seu trabalho, não. Nem que você faça isso. Você não precisa abandonar a sua renda atual, sabe? Você não precisa abandonar a sua renda atual amanhã para provar que está comprometida. Talvez o personal chef comece como uma atividade complementar. Talvez você consiga organizar alguns atendimentos dentro da sua disponibilidade, sabe? Dentro do seu horário vago, dentro da sua própria cozinha, ou até mesmo aos finais de semana. Você vai ganhar experiência, sabe? Você vai entendendo o mercado da sua região. Você vai construindo, é uma construção, você vai construindo clientes.
Então, você toma decisões com mais informação, sabe? Cada pessoa vai ter um caminho. O importante é não acreditar que só existe duas opções. Ou eu largo tudo hoje, ou eu nunca começo. Não, você pode começar construindo. Tudo começa uma construção. E aí você também pode pensar, e se eu não conseguir? E talvez essa seja a pergunta por trás de todas as outras. E se eu tentar e eu não conseguir, e eu não posso prometer pra você que tudo será fácil. Eu também não posso prometer quanto que você vai ganhar. Nenhum método sério deveria fazer isso. E é por isso que eu não vou te prometer facilidade. Vai depender do seu comprometimento, da sua realidade, da sua região, daquilo que você aplicar. Mas eu posso dizer uma coisa: você não precisa descobrir todo esse caminho do zero. Foi justamente por isso que eu organizei aquilo que eu aprendi dentro do Personal Chef na prática. E foi justamente por isso que eu organizei aquilo que eu aprendi dentro do Personal Chef na prática. E agora eu quero que você volte comigo ao começo. Na primeira aula, talvez você tenha chegado dizendo: eu só sei cozinhar. Eu queria mostrar que existe uma oportunidade. E na segunda aula, nós abrimos os bastidores dessa profissão. Nós falamos sobre posicionamento, sobre cliente. Falamos sobre planejamento, produção. Falamos também sobre precificação. E você percebeu? Existe um processo. Hoje, você conheceu histórias reais, conheceu o método sabor, conheceu a formação, descobriu sim que existe um caminho. Então talvez a pergunta tenha mudado. Não é mais será que existe uma profissão? Você já sabe que existe. Não é será que alguém contrata? Você já viu que existem clientes. E agora não é será que existe alguma maneira de aprender? Será que existe alguma maneira de aprender? Eu acabei de mostrar o caminho que eu organizei. Agora, existe uma pergunta que só você pode responder. Agora existe uma pergunta que só você pode responder. Eu quero construir isso? E se a sua resposta for sim, eu quero convidar você para entrar no Personal Chef na prática. O link para fazer a inscrição está disponível abaixo do vídeo, no chat do grupo. Clique no link, leia todas as informações, confira o investimento e todas as condições. E se fizer sentido para a sua realidade, faça a sua inscrição. Quando eu encontrar você lá dentro, eu não quero encontrar simplesmente mais um aluno que comprou um curso. Eu quero encontrar alguém que tomou uma decisão. Agora, eu vou aprender. Porque lembra dos nossos 3 pilares? Comprometimento, método e ambiente. O método eu posso entregar. O ambiente nós podemos construir juntos. Mas o comprometimento, essa parte, precisa vir de você. Porque eu estou comprometida. Estou comprometida com você. Agora você precisa saber se você está comprometido. Existe uma informação muito importante. As inscrições ficarão abertas somente até o dia 10 de julho. Depois desse dia, as inscrições dessa turma serão encerradas. Então, não precisa decidir por impulso. Mas também não deixe para tomar uma decisão depois que o prazo estiver terminado. Entre no link, veja tudo com calma e decida dentro do período das inscrições. E eu quero terminar falando com você, que especialmente passou essas 3 aulas pensando: Isa, eu sei cozinhar, mas nunca pensei que isso pudesse ser uma profissão para mim. Ou talvez durante muito tempo você tenha tratado aquilo que sabe fazer como uma coisa comum, porque você cozinha todos os dias, porque aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, porque sempre fez isso para sua família. E é justamente por fazer tão naturalmente que talvez nunca tenha percebido que existe conhecimento nas suas mãos. Eu não sei onde esse caminho pode levar você. Não sei se será uma renda complementar, se vai agregar o trabalho que você já faz, ou se um dia poderá transformar a sua profissão principal. Essa história ainda será construída, mas eu sei onde ela começa. Ela começa com uma decisão, seguida de uma ação. Então guarde isso. Cozinhar bem é uma habilidade. Transformar essa habilidade em serviço é uma profissão. E profissão exige caminho, método e prática. Se você decidiu que quer aprender esse caminho comigo, clique no link e venha para o Personal Chef na prática. Eu vou ficar muito feliz de receber você. E obrigada por ter caminhado comigo durante essas 3 aulas. E Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, todos os seus projetos. Um grande abraço, um grande beijo e eu espero encontrar você do outro lado. Tchau!
Beijos!